Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Engenharia com Renata Gomes, o podcast da Engenharia Diagnóstica. E toda semana eu trago um episódio novo e diferente para você, arquiteto, engenheiro, construtores, sejam vocês formados, recém-formados, experientes ou não, fica aqui com a gente, que o Papo de Engenharia está começando agora. E para o episódio de hoje eu trouxe uma convidada super especial. A gente vai falar sobre a construção civil na prática, a jornada de uma técnica em segurança no trabalho. E para esse tema, eu trouxe uma profissional que vivencia o dia a dia na obra. Ela vai contar aqui para a gente as suas práticas, vai dar dicas e vai dizer um pouquinho como é essa vivência na obra. E eu trouxe aqui para a gente hoje Ladijane Lima. Seja bem-vinda, Ladijane, aqui ao Papo de Engenharia. Muito obrigado, Renata, pelo convite. Estou aqui feliz da vida por estar participando desse momento tão importante, né? Você também é uma pessoa que eu admiro muito. O trabalho que vocês fazem aqui realmente é maravilhoso. Ladi, eu também estou muito feliz de estar aqui com você. Ladijane é uma amiga minha do coração. A gente trabalha juntos aqui numa construtora. Eu já estou na construtora há 12 anos, Ladi. Você está lá há quanto tempo? Uns 15. Uns 15. Eu cheguei e você já estava. Então, é uma convivência que a gente tem, um respeito, uma admiração. Ladijane é uma profissional muito capacitada, muito gabaritada. Não é à toa que ela está há 15 anos na mesma construtora. Então, vamos bater aqui um papo, Ladi, e falar um pouquinho da sua trajetória. Primeiro, para que os nossos convidados te conheçam. Quem é Ladijane e como foi que a Ladijane começou a atuar nessa área da construção civil? Ladijane é uma pessoa muito comprometida com o que faz, né? Você conhece um pouquinho dessa história. Quando eu cheguei aqui para a nossa cidade, eu recebi um convite de uma pessoa muito querida, né, o engenheiro Ricardo, e comecei a trabalhar junto dele e ele me lançou o desafio. Eu já vinha do segmento da indústria, já tinha passado por hospital, por outros segmentos. E aí ele perguntou, você acha que você consegue? Eu digo, vamos tentar, né? E tem sido maravilhoso. É um desafio, né? Mais um, mas muito bom. Você sempre sonhou em atuar nessa área? Ou tinha uma outra profissão que Ladijane se imaginava fazer? Tinha. Quando criança, eu queria ser professora. Meu pai foi uma pessoa que sempre me apoiou. Abriu uma escola para mim quando adolescente. Mas ele tinha um sonho que era eu fazer um curso técnico. Sim. E para satisfazê-lo, eu optei por segurança no trabalho. E quando eu comecei a fazer o curso, eu descobri que eu também poderia ser professora, né? E hoje é uma das áreas que eu mais atuo, é justamente na área de treinamento, no ambiente de trabalho. Quando você falou aí que seu sonho era ser professora, eu digo, independente da profissão que a gente escolha, a gente pode ser professora naquela área, né? Olá, e você hoje, né, tem esse domínio todo nessa área, né, de segurança, você é uma baita de uma profissional. Mas no início eu acredito que você passou por alguns desafios. Como foi o início dessa sua trajetória? Né? Quando eu me formei, primeiro que tinha um preconceito, né? Sim. Por ser mulher. E era uma área toda de homem, para você ter ideia. Quando eu me formei, só na minha sala se formaram 35 pessoas e só 2 eram mulheres. Diga aí, Ladijane. Então já foi assim. E quando eu cheguei na primeira empresa para trabalhar como mulher, né? Aí o pessoal, lugar de mulher no fogão, né? Não sabe de nada. E assim, a forma de ganhar o respeito das pessoas, primeiro pela postura da pessoa, mas principalmente pelo conhecimento. Eu sempre amei, até hoje, né? Eu amo estudar. Acabei de vir num curso agora, estou sempre buscando.
E isso foi quem me fez firmar no ambiente de trabalho, né? Tudo que surge eu busco, eu quero aprender, eu quero entender. E foi esse momento que me fez assim me fortalecer, a busca pelo conhecimento, sempre. O aprendizado é algo assim que nos transforma, né? Verdade. É o que faz a gente evoluir a cada dia, né? A gente permanecer no mercado e a gente, mais do que permanecer, né, Lade? É evoluir. Lade é uma mulher que gosta de desafios? Muito. E eu costumo dizer que Deus está sempre presente, dizendo assim, tem mais um, né? Mas eu estou aqui, tem mais um. E quando eu conversei com meu pai, né, a respeito do curso, né, meu pai até hoje já partiu, tem uns 15 anos ou mais, mas é uma referência muito grande para mim. E quando eu conversei sobre o curso, ele disse, minha filha, você lembre que segurança é uma das necessidades básicas do ser humano. É verdade. E aquilo, né, eu disse, poxa, é mesmo, né? Além de eu conseguir conciliar, ensinar, eu ainda vou contribuir para uma das necessidades básicas dos seres humanos. Aí isso, meu pai era um cara, para muita gente, né, bruto, ignorante, mas ele tinha umas deixas assim maravilhosas. A gente tinha uma conexão muito bonita, né? Minha mãe dizia que era a conexão da ignorância. Mas era uma pessoa que me dava. Minha mãe também não ficava atrás, não. Mas é porque ele falava menos, né? Sei. Então, essas deixas. E realmente, falar de segurança, fazer segurança, é estar o tempo inteiro vendo o bem-estar do outro. É verdade. E isso me encanta todo dia. É pensar no outro, né, Lade? Ô, Lade, me conta um pouquinho. Como é o seu dia a dia? Bom, o maior desafio do dia a dia são as pessoas, certo, independente do cargo, da função, né? E para os nossos colegas gestores, né, a gente está sempre pedindo, né, clamando, na verdade, assim, uma parceria, porque nenhum ambiente de obra funciona se a gestão não andar de mão dada e não fortalecer a questão da segurança. Não só pelo bem-estar do outro, mas pelo bem-estar financeiro da empresa que ele está trabalhando. Certo. Para você ter uma ideia, existem vários estudos aí que R$1 investido em segurança dá um retorno financeiro para uma empresa de 400% disso. Né? Muito pouco, né? O investimento, né? Muito pouco. Então, lidar com o trabalhador é fácil. Tá. Né? Vem para cá, vem para lá, todo mundo quer ser ouvido, né? Todo mundo quer ser respeitado, então é a parte mais fácil, né, realmente. Até hoje, para mim, o maior desafio é a questão da parceria, né? Porque a maioria da gestão ainda é assim, não só na construção civil, mas em outros segmentos, acha que segurança veio travar, veio impedir, veio atrapalhar. E isso não é verdade. Entendi. Nunca foi verdade. E muito menos hoje, né? No mundo tão tecnológico, tão atual, tão conectado que a gente vive. Então, quem pensa dessa forma realmente precisa se atualizar. Porque... E ainda hoje, né, em 2024, ainda tem mentalidades assim na construção civil? Muito, muito, muito. É um mercado que vem ampliando, né? Vem. A cada dia, a conscientização, cada vez as pessoas têm mais conscientização, né, da importância da segurança. Então, hoje você diria que o fator predominante para não se desenvolver um bom trabalho de atuação da segurança no trabalho seria a própria gestão da construtora? Ainda é. Ainda né? tem, né? Também é o contrário. Certo. Né? A gente tem construtores aí, gestores, que compram a ideia e as coisas fluem assim. Inclusive, isso é usado muito hoje como marketing, né, de uma empresa, né?
As pessoas querem saber que o que você está produzindo, que é a edificação que você está produzindo, que aquela edificação tem um efeito social. Certo. E segurança nada mais do que isso. Uhum. Né? Alguém chegar para um trabalhador e dizer, e aí, você construiu esse prédio, e o prazer dele de falar daquela construção, pelo respeito que tiveram com ele, pelo cuidado que tiveram. Né? E esse cuidado vai envolver segurança, claro que o pagamento dele, né? Os benefícios que ele possa vir a ter. Então, as construtoras que estão voltadas com esse olho no investimento, realmente hoje é um diferencial. Olá, a gente não pode falar, né, de canteiro de obras, de pessoas ali operando, sem falar do sistema de gestão da qualidade. Sim, sim. A gente entende que esse sistema ele é o divisor de águas, a construtora que implementa um sistema de gestão. Vai além da organização dos processos, né? Com certeza. Porque ela vai para o operacional mesmo ali, né? Que é através dos processos que se faz o treinamento, que eu acho que é importantíssimo, para treinar aqueles operários ali, aqueles profissionais, para executar o serviço bem feito, né, Ladijane? Isso evita tantas falhas, tantos riscos. Como é que você vê a importância e por onde você anda? É comum você ver a implantação desse sistema de gestão da qualidade nas construtoras? Hoje tem todo um olhar voltado para isso. Né? Eu costumo dizer que o sistema de gestão da qualidade ele é a base dos demais sistemas de gestão. Né? O sistema de gestão de segurança, a qualidade está ligada à ISO 9001, né? A de segurança está ligada a 18.000. Né? Então, assim, se eu consigo realmente fazer um sistema de gestão de qualidade andar, funcionar, tudo vai fluir. Literalmente tudo vai fluir. E desde a qualidade de vida do colaborador, porque aí você tem colaboradores treinados, capacitados, né, comprometidos, porque eles vão estar... Eu com esse sistema de gestão em canteiro de obra implantado, que o trabalhador... ele tem o maior cuidado de quebrar um tijolo, para você ter uma ideia. Entendi. Porque ele diz, esse tijolo que eu quebro vai trazer um prejuízo para a empresa, esse prejuízo vai retornar para mim. Porque eu não estou sendo um funcionário comprometido, né? Eu não estou evitando gasto. Né? Na hora de rastrear o que foi gasto, eu gastei além do que tinha sido programado no sistema da qualidade, né? A mesma coisa quando ele tem um olhar voltado para o retrabalho, né? Então, eu tenho que realmente fazer bem feito. Ele entende, assim, que ele é uma peça do quebra-cabeça. E se ele fizer a parte dele errada, as demais peças não vão encaixar. Tudo isso se refere a treinamentos, né? A treinamentos. Eles se sentem valorizados, muito, né? Muito, muito. A gente tira por a gente, né? Como a gente gosta de de participar de treinamentos, né? Quanto mais pessoas que têm menos acessos, né, Ladijane? Exatamente. Aí a construtora que pode implementar esse sistema de gestão se diferencia. Muito, muito, muito mesmo. Ô, Ladi, e você, né, nessas construtoras, qual foi o maior desafio? O que foi que aconteceu, assim, de mais diferente, assim, que... que te surpreendeu, assim, São nessas muitas suas histórias. Adoro histórias, vai, conta pra gente. Acho que é uma história que eu sempre conto, né? Que um certo dia eu cheguei num canteiro de obra e a gente tinha um trabalhador que ele era bem rebelde. E conversava muito, mas era difícil o diálogo. E nesse dia... Quando eu cheguei no canteiro de obra, o pessoal veio reclamar que ele estava criando um galo no canteiro de obra. O galo estava escondido, claro. E aí eu procurei, né? Fui falar, seu fulano, não pode, não sei o quê. Aí, nada também para a senhora pode. Olha. Eu não posso fazer nada. Agora, isso eu estou falando, né? Há, sei lá, 17, 18 anos lá atrás, né? Que era outra mentalidade. Então, assim, foi muito marcante para mim, né? Pouco depois, essa pessoa foi convidada a sair da empresa justamente por não aceitar mudanças. Tá. Porque a gente já estava nesse processo aí
de mudar, de começar a implantar melhorias, já se falava, né, no sistema de qualidade. Então, as pessoas que não querem acompanhar a mudança não vai parar. Para ninguém, nenhum ramo de atividade. É verdade. Ela veio para seguir, ela veio para continuar. E você tem duas alternativas. Ou você para e vai ficar lá atrás, ou você acompanha essas mudanças, né? Olá, ou você muda ou você se muda, né? Exatamente assim. Ô, Lade, quer dizer, Lade, que não pode criar um galo no canteiro de obra. A né? Ladejane não deixa criar um galo no canteiro de obra. Ladejane, você é muito malvada. Não, inclusive, né, o pessoal da qualidade, claro que não pode animal nenhum, né? Sim. Mas ainda hoje é muito comum a gente ver os trabalhadores na frente da obra, e um gatinho, pronto, um cachorro. Eu ia perguntar sobre isso. Um gatinho, pode um gatinho? Não. Inclusive, uma vez eu tive um acidente, né, numa obra, estavam criando um gatinho escondido, e um dia o gatinho subiu para o 10º andar. Isso foi real, tá? Sim. E no dia, quando eu comecei a subir, né, aí o pessoal, lá vem a técnica, porque sabia que eu ia pedir para tirar, né? E aí começaram a correr atrás do gato. O gato conseguiu furar o bloqueio do guarda-corpo do posto do elevador e caiu no posto do elevador. Só que quando ele caiu no poço, a gente tinha um trabalhador fazendo aquela parte do reboco do poço. Pegou no ombro do trabalhador e deslocou o ombro do trabalhador. O gato morreu e o trabalhador deslocou o ombro, passou em torno de 60 dias afastado. Então, assim, é um mimo que não dá pela proteção do animal, né? Então, hoje eu converso muito com eles assim, quer criar, leva para casa, dá alguém, né? E, recentemente, numa das obras que eu estava, uma cachorra de rua deu cria, e eles se juntaram e realmente saíram levando os cachorrinhos para casa, mas ninguém botou dentro da obra, né? Mas é comum acontecer. Eu vejo muito gato em obra, assim, é muito interessante mesmo esse seu alerta, né, de que perigo. E ainda bem que o rapaz foi só o ombro, né, Foi só o ombro. Poderia você estar aqui contando uma história trágica. É muito sério obra. Ô, Lade, qual foi a situação, assim, mais triste que você vivenciou numa obra? Eu vivi um acidente fatal, né, num canteiro de obra. E eu costumo dizer que segurança não tem hora para fazer, né? Ou você faz ou não faz, e se você faz, você tem que fazer em tempo integral. E no dia do acidente fatal, o trabalhador estava de cinto de segurança e ele precisava fazer uma medição numa laje, só que era tipo a última medição do dia. E aí ele sai esse cinto o dia inteiro, aí soltou. E na hora que ele soltou, que ele chegou no final da laje, né, um vento muito forte. Caramba, né, ele perdeu o equilíbrio, caiu 18 andares e houve um acidente fatal. Né? E o mais triste é que uma semana antes eu tinha feito um treinamento sobre primeiros socorros. E na hora todos correram para socorrer. O bombeiro chegou muito rápido. E quando o bombeiro chegou, pediu para parar, né, que ele tinha entrado em óbito. E aí eu tive um grande desafio, legalmente falando, né, porque eu tive que me reportar às autoridades, né, Ministério do Trabalho estadual, federal. Entendi. E foi unânime, assim, os trabalhadores dizendo que eu treinava, eu fazia. Inclusive, na semana anterior, eu sempre pegava um deles como cobaia de procedimento e a pessoa que eu peguei de cobaia foi o que faleceu. Oh, meu Deus. Então, assim, é uma perda que eu em momento nenhum, eu me senti responsável, entendeu? Entendi. Porque é isso que eu digo assim, eu brinco, eu gosto, eu tento ser carinhosa, o pessoal diz que eu sou mãe. Já fui eleita mãe do ano N vezes, mas eu sou aquela mãe assim, de dar uma palmada, né? Dizer agora vá para sua cama, durma, e vou lá, cubro, dou um cheiro, mas tá de castigo. Então, sou muito assim. Então, foi um desafio,
Mas, ao mesmo tempo, foi um aprendizado grande, né? E o recado que isso trouxe para mim é que fazer o certo é difícil, mas vale a pena. Porque, Renata, em momento nenhum eu me senti responsável pelo acidente. Demorei, passei 6 meses praticamente atrelada aos órgãos públicos, né? Tudo que eu ia fazer, até se eu precisasse no estado vizinho, eu tinha que avisar que eu ia. Poxa, a responsabilidade. Foi, né? Mas no final eu não fiquei com nenhum processo, não fiquei atrelada a nada, né? Mas graças a Deus, assim, vale a pena fazer o certo. Dá trabalho, é cansativo, não adianta, profissional nenhum, não adianta entrar em nenhuma área se não se identificar. A pior coisa é fazer o que não gosta. Né? Meus filhos sempre dizem assim, a senhora não está cansada? Eu digo, ainda não, porque eu faço com amor, faço com dedicação. É como se todo dia fosse o primeiro dia. Então, é gratificante. Muito boa essa sua fala, tá? E eu, assim, concordo plenamente. A gente tem que fazer aquilo que a gente ama. Né? Então, se identificar e acho que tudo flui. Exatamente. Né? O cansaço é diferente, né, Ládia? E às vezes você faz o que não gosta, já acorda cansado, né? O cansaço, eu costumo dizer que é o cansaço físico. Você chega em casa, deita, mas apaga, sim. E durante a noite eu costumo dizer que Deus abençoa, você acorda novo para nova jornada. Mas não é aquele cansaço de... exaustivo. Né? Que coisa ruim, de novo. Não, é um cansaço só físico, realmente, mais prazeroso. É verdade. Ô, Ládia, dessa sua fala, né, me chamou a atenção de você dizer que de momento nenhum você se sentiu culpada, em momento nenhum você ficou preocupada com o seu trabalho, né? Não. Isso é o que vale também a gente ressaltar aqui, que como é importante a gente trabalhar com seriedade. Como é bom a gente se capacitar, a gente se preparar, saber o que está fazendo e aplicar de forma correta, né? Você pode até ter ficado esses 6 meses aí para lá e para cá, mas eu acho que o melhor de tudo era que a sua consciência estava tranquila, e assim, né, Ládia? Uma coisa que me chamou atenção, que no dia seguinte do acidente, né, quando eu cheguei na obra, a polícia estava na obra. Sim. E literalmente eu fiquei numa sala fechada. A pessoa que estava fazendo a investigação pediu para eu aguardar na sala. Eles reuniram todos os trabalhadores. Aí ouviram os trabalhadores, vieram até a mim, fizeram um monte de perguntas. E depois um dos trabalhadores tinha tirado foto no dia que eu tinha feito o treinamento. E a pessoa que fez a investigação, eu nem sabia que isso existia, mas na foto ele conseguiu ver a data e o horário que tanto eu como os trabalhadores tinham dito que eu tinha feito o treinamento. E eles tiraram a foto justamente na hora que eu estava fazendo a prática com ele. Né? Então, até isso... ajudou, eles me ajudaram a provar, né, que realmente a gente estava fazendo certo. Olha aí, que profissional séria. Não é? Ô, Lade, e só aqui para esclarecer, né? Quais são as responsabilidades, já que você trouxe esse caso aqui agora, né? Quais são as responsabilidades de uma técnica, para quem está nos escutando, tem curiosidade nessa área e ainda não tem clareza? Quais são as responsabilidades básicas, né, de uma técnica em segurança no trabalho? Quando a gente entra nessa área, né, eu acho que em toda a área, mas essa em especial, você se compromete, acho que não só com você e o colaborador, mas juridicamente falando. Né? Você responde civil e criminalmente, na verdade. E infelizmente, digo sempre, peço sempre a Deus para não passar por outro. Né? Mas só sabe o quanto é bom fazer o certo se você tiver certo, porque conheço outros colegas que tiveram uma situação parecida e que tiveram a sua profissão suspensa. Né? Hoje eu sou uma profissional habilitada, tenho ligação ao CREA, né, daqui do estado, e aí o comprometimento é maior ainda, né, que além do Ministério do Trabalho, você teria que responder também ao teu conselho de classe. Então, assim, eu
vejo muita gente dizendo, né? O pessoal me vê assim, para um lado, para o outro, diz, eu vou ser um técnico de segurança, porque eu acabo ando o dia inteiro, vai para lá e vem para cá, porque eu fico passeando, no canto, passeando, né? Aí realmente, mas assim, minha jornada começa, né? Às 6 da manhã e quantas vezes eu não puxo para as 10 da noite e final de semana, dificilmente eu não trabalho. Porque não é só a prática no canteiro, a parte de documentação é séria. Né? No dia desse acidente, eu tinha lista de frequência assinada, eu tinha certificado emitido, eu tinha foto do treinamento. Eu estava cumprindo o que tinha no cronograma do programa, né, de gerenciamento de risco do canteiro de obra. Entendi. Então, é todo um apanhado aí de responsabilidades que você realmente tem que fazer. E fazer o que é certo. Fazer o que é certo, sempre. Olá, então você lida com muitas pessoas no canteiro de obra e você lida também com aquelas pessoas que levam uma bebidinha, né? Pro canteiro. Você já se deparou com alguém com bebida no canteiro de obra? O que foi que Ladjane fez? Já. No dia que aconteceu, né, teve 2 situações. Uma vez eu senti que o colaborador chegou. Na verdade, ele ia fazer um trabalho em altura e a pessoa que estava com ele me chamou. Aí disse, olha, dona Ladjane, está acontecendo, fulano está bêbado, não sei o quê. Digo, não, eu vou lá olhar. E ia trabalhar em altura. Ele ia fazer um trabalho numa balança suspensa, né? Numa plataforma suspensa, que a gente chama de balança. Tá, né? Entendi. E aí, quando eu comecei, que ele começou, eu digo, menino, só falta eu comprar o caju. Doutora, pelo amor de Deus, eu digo, olha, você vai para casa hoje. Agora. Certo? Você está indo para casa agora. Chega em casa, toma um banho, descansa. E amanhã a gente vai conversar. Porque eu acho assim, Renata, cada caso é um caso. Né? Essa pessoa em especial nunca tinha apresentado nenhum problema no canteiro. E a gente descobriu que ele estava com problema grave de um filho entre a vida e a morte. Né? Então, a fuga que ele achou no dia que os médicos disseram que era uma situação irreversível foi beber. E aí, no outro dia, ele chorou muito, pediu muito perdão. Claro que eu levei para o gestor da obra a situação, né, a atitude que eu tinha tomado. Lembrando que eu me sentia à vontade de tomar essa atitude sem comunicar ao gestor, porque o gestor me dava essa condição. Né, tem gestor que não dá, mas esse me dava. E aí a gente contornou. Né? E teve outro caso que a gente só descobriu que estava acontecendo, porque em uma das bebedeiras, um dos trabalhadores sofreu um acidente de moto. E no acidente, né, teve BO, e no BO a polícia botou que a pessoa estava alcoolizada, e aí quando a gente foi procurar, a gente descobriu que era dentro do canteiro. Entendi. E aí, depois pesquisando, a gente viu que tinha pessoas realmente com dependência química. Teve um que a gente ainda conseguiu ajudar encaminhando para o AA, mas teve mais 2 que a gente não conseguiu ajudar. E aí, infelizmente, para proteger os demais, a gente resolveu desligar. É triste, né, Lade? Infelizmente. É muito comum, Lade, nas obras, ter esse tipo de pessoas? O álcool ainda é uma coisa pesada, porque é legal, né? É normal, principalmente na nossa região, né? É ser homem, né? Entendi. Então, o bebê é ser homem, é o social, mas esse social tem pessoas que bebem todos os dias. Então, ainda é um desafio. E o pior, né, Lade? No trabalho. No trabalho. Isso já é uma dependência. Nos canteiros de obras que a gente tem a liberdade do trabalhador sair no horário de trabalho, é mais complicado ainda, porque muitos no horário do almoço acabam bebendo, né? Aquelas obras que dão refeitório, dão descanso, que acolhe eles depois do almoço, o problema é bem menor. Porque aí você acaba mantendo eles fechados, né? Mas quando você abre e libera, é mais difícil. É mais difícil. Lade, vamos falar um pouquinho agora assim das habilidades, né? Quais são as habilidades que você acha essencial para um profissional que quer atuar como técnica em segurança no trabalho?
Bom, primeiro gostar de estudar. Certo. Sempre. Quando a gente assume essa profissão, a gente trabalha muito com legislação. Então, não gostar de ler ou não gostar de consultar e acompanhar a parte de legislação, não entre, porque tudo roda aí, né? Tudo funciona aí. A segunda coisa seria gostar de lidar com pessoas, porque desde o servente, né, ao construtor, ao dono da empresa, você vai lidar com eles, né? Ter discernimento para lidar com cada um dentro do seu contexto, né? Não adianta eu falar para um trabalhador coisas muito técnicas, eu preciso ter a linguagem dele. Eu lembro, né? Isso é uma coisa muito engraçada. Primeira vez que eu cheguei num canteiro de obra, aí quando eu subi na laje, aí os meninos diziam assim, cuidado com o caranguejo, cuidado passando com o caranguejo. E eu olhava e dizia, meu Deus. Tem um caranguejo aqui na obra. Cadê o caranguejo, né? Eu vou cair aonde? Mas o caranguejo, né, é uma ferragem que eles deixam na laje. E você na época não né? sabia. E na época eu não sabia. Então, não adianta eu falar de uma ancoragem, por exemplo, de uma balança com apoio do suporte da laje, que eles vão perguntar, que suporte é esse? Aí, se você falar do caranguejo... Eles já sabem. Então, assim, a gente tem que ter... Eu costumo dizer que você aprende todo dia. Então, você tem que ter a humildade de aprender esse linguajar para poder transmitir aquilo que você quer, né? Ser uma pessoa de respeito... Respeito que eu digo com o outro. Quem é o outro, né? Como o outro é. Mas também pedir esse respeito para você, né? A gente tem situações com o trabalhador e com o gestor que você tem que dizer, opa, né? Mas você tem que estar muito seguro de você, né? Do que pode e do que não pode. E o técnico de segurança ele tem que ter um excelente relacionamento com o gestor, porque ele precisa do mínimo de autonomia para atuar em algumas situações, como foi essa situação da bebida que eu percebi no trabalhador e botei ele para casa assim de boa, né, sem consultar, porque me senti segura. Mas se você não tem essa boa relação, fica difícil, né? Então, não querer nunca mudar ninguém, nem a forma de cada um pensar, porque a gente vai só perder tempo. Então, você tem que fazer a tua parte no teu contexto, respeitando o caminho e o espaço de cada um. Se você não tiver essa flexibilidade, eu costumo dizer que a gente tem que ser água, né? Bem flexível, né? Penetrar e fazer os contornos por onde tem que fazer. Mas não dá para... E tem hora que você tem que bater de frente, realmente. Quando se trata de você estar numa situação de que vai acontecer um acidente, você está vendo aí, quem me conhece sabe que eu saio do prumo, como os meninos dizem. Ela hoje saiu do prumo, tem hora que você tem que sair do prumo, mas, no geral, bom relacionamento sempre. Não é fácil, né, lidar com pessoas, cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito de ser. Ladjane já foi assim desrespeitada alguma vez e como você reagiu nessa situação? Já. No dia que aconteceu, eu era muito nova, né? E quando aconteceu, foi uma situação de assédio. E aí eu fui para o Recursos Humanos da empresa na época e só fez dizer, bom, aconteceu isso, isso e isso. Tem dois caminhos. Ou vocês tiram o trabalhador ou eu estou indo embora. Aí, na hora, tiraram o trabalhador. Tem coisa que não dá para admitir. E eu acho que cada um tem que ter esse discernimento. Né? É verdade. Então. E acabar com aquilo logo no começo, né, Lade? Essa história de, não, eu acho que é uma besteira, foi só uma brincadeirinha. Não, eu acho que é isso que eu falo, assim, no posicionamento. Tecnicamente falando, mas como ser humano também. A pessoa tem que entender quem você é e até onde dá para ir com cada um. E nada começa grande e sério logo, né? Tudo começa numa brincadeirinha. Exatamente. Eu acho que quando eu conto esse caso, né, o pessoal, você foi radical demais. Eu digo, rapaz, até hoje eu sou assim. Em alguns pontos, sim. Entendeu?
É como você chegar para mim e dizer, ó, vou liberar fulano para um trabalho em altura sem cinto de segurança. Não, a gente vai brigar e eu não vou deixar acontecer, porque realmente não tem cabimento. Olá, e hoje a gente vive num mundo, né, onde está cada vez mais fácil a gente aprender, né? A gente buscar cursos, a gente buscar treinamentos. Na sua época, que te trouxe até agora, você teve algum mentor? Quem foi, assim, que te impulsionou para você chegar e ser hoje essa profissional que você é hoje? 2 pessoas básicas na minha vida. Uma foi meu pai e minha mãe, né? Eles Sim. sempre foram o meu esteio. E eu costumo dizer que eu tive excelentes anjos, né? Todos os desafios sempre aparecia uma pessoa diferente que me norteava. Então, tem um outro profissional que eu tenho, assim, uma coisa muito forte com ele, foi, essa pessoa também já faleceu, o Dr. Manuel Ronaldo. Ele era engenheiro de segurança, foi meu primeiro supervisor de estágio. E muita coisa eu aprendi com ele, né? E eu sempre fui uma pessoa, até hoje eu sou muito uma pessoa de escutar Certo. todo mundo. Então eu escuto, eu pondero e vou levando. Na época eu fazia muito curso no Senac, né? Já se falava em curso em EAD, mas como era um curso em EAD, a gente ia no Senac, pegava a apostila, levava para casa, estudava na apostila, respondia, lia no Senac, entregava a prova e recebia nota. Esse era o curso em EAD. Olha, Dade. Hoje Era um dia desse lá, um dia desse. Um dia desse. Mas hoje é outra, né, tecnologia. E você hoje dispõe de algum serviço desse, de mentoria? Se tiver algumas meninas querendo entrar nesse mercado de trabalho, Ladjane, como por sua experiência, por essa bagagem, já tem essa mentoria para oferecer para essas meninas? Sim, eu faço isso, né? Hoje eu tenho uma formação de nível superior também. Já fui professora de técnica de segurança. Certo. Tenho alguns alunos que eu costumo sempre dizer, né? Eu tiro o chapéu para eles, né? E é sempre muito prazeroso ensinar, porque eu digo sempre que quando você ensina, você aprende de novo, sempre. Então, faço sim esse trabalho de mentoria. Hoje mesmo, uma estagiária, ela não foi aluna minha, mas foi uma estagiária minha. Aí me ligou e disse, olha, está acontecendo isso aqui na obra, como é que eu faço? Aí eu digo, faça assim, assim. Ela disse, mas quem eu procuro? Aí mandei 3 nomes para ela. Ela disse, o bom é que a senhora diz como faz e ainda diz quem faz. E eu ainda vou fazer orçamento para ver quem faz melhor. Eu digo, pronto. Essa é a Ladjane. Essa é a Ladjane. Ô, Lade, e hoje você ainda vê que está difícil para mulheres entrar nessa área? Não, hoje é o inverso. Hoje tem mais mulheres na Sim. área, né, do que homem, né? Eu acho que a mulher ela ganhou um campo profissional aí bem considerado em todas as áreas, e na área de segurança não é diferente. E eu costumo dizer que as menores e as pequenininhas são as mais bravas. A gente teve, né, uma recente com a gente, mas um excelente profissional, está muito bem. Mas é uma área boa também para a área de segurança. Agora, ainda hoje, a mulher, não só, acho que no ambiente de trabalho, mas no canteiro de obra isso ainda é mais pesado, assim. Se você der brecha para brincadeira, você tem que ter uma postura moral, né, muito equilibrada. Porque não dá para brincar com todo mundo, né? Aí começa, seu cabelo é bonito. Aí você, você gostou. Então, assim, ainda hoje, no canteiro de obra, você tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Essa questão da moral, realmente. Certo. Mas é uma área excelente para a mulher. É algo que você orienta, né? Sim. As suas estagiárias, as suas alunas. Sim, né? E aí eu sempre falo muito, né, da roupa composta. E aí muita gente pergunta se eu sou evangélica. E eu sempre digo, né, eu não sou, né, de religião, mas assim, eu acho que isso independe de religião. É. Né? São princípios, São né? princípios. Então,
Graças a Deus, acho que eu orientei e seguiu, nunca tiveram problema não. E quando tem, a gente resolve logo. Lade, estamos chegando na reta final do nosso podcast. Bastante passa, né? Foi tão rápido. É rápido mesmo. Ô, Lade, para quem está começando e quer entrar nesse mercado, qual era a principal dica que você daria para esse profissional? Bom, para quem quer entrar no mercado, é um mercado promissor, né? Principalmente essa área de consultoria, que é o que eu faço hoje. Só que eu ainda insisto nesse mesmo ponto, né? Você precisa estudar muito, conhecer, saber a teoria, sim, mas cada teoria ela tem que ser vivenciada na prática, certo, até se tornar um consultor. Tá. Para entrar como técnico, com a teoria você entra tranquilo, agora tem a humildade de ir aprendendo no ambiente de trabalho que você está. Existe algum truque de obra que você poderia passar para essas meninas que estão começando, que ninguém ensina na sala de aula? Eu costumo dizer que o truque de obra é ouvir mais e falar menos. Tá. Porque você aprende mais e desfaça aquilo que você não sabe. Certo. Esse é o maior truque. Chegar lá falando tudo, perguntando tudo, Não. Isso não é bom. Não. Fique prestando atenção, né, Lade? Escute mais e fale menos. Muito bem. Ô, Lade, quais são, você hoje é consultora, né? Uhum. Você está muito bem nessa sua área. Quais são os próximos passos para a Ladijane? Continuar, né, na consultoria, né? Eu tenho um filho hoje que também está ingressando na área. E eu costumo sempre dizer a ele que eu estou já pendurando a chuteira. Ele disse, a senhora não vai, mãe. Mas para os próximos anos, eu vou dar uma selecionada, né, melhor na consultoria. Dizer que o corpo não começa a cansar é mentira de qualquer um. Certo. Começa e aí a gente tem que trabalhar mais com a inteligência. Isso. E aí provavelmente minha consultoria vai se voltar realmente mais para a minha infância, que é o ensinar, o passar, tudo aquilo que eu conheço, né? Pelo menos tentar passar para as pessoas que queiram. Então, acho que meu foco maior agora é isso. Se você pudesse mudar algo na construção civil, o que era que você mudaria? Em especial, a sensibilidade de cima, das pessoas que estão num cargo mais acima. Porque tudo é possível. O lucro, né, implantar os procedimentos, mas todos nós, principalmente quem está em cima, tem que ter uma sensibilidade muito grande com o todo. Às vezes você pega um servente, por exemplo, né, que é uma galerinha que eu tenho uma admiração muito grande, e obriga ele a trabalhar com pedreiro. Mas se você pega esse mesmo servente e botar ele numa carpintaria ou numa armação, ele vai dar show de bola. Ele vai se desenvolver muito mais. Então, eu sinto assim mais essa necessidade das gestões em si, realmente ouvir, né, procurar de suas lideranças, né, de repente ouvir os dois lados. Eu acho que ainda, eu sei que a galera de cima tem uma responsabilidade diferente, isso aí é inquestionável, mas costumo dizer que gerenciar tempo é possível, né? E você consegue fazer tudo dentro do teu espaço de tempo. Muito bom. Dá para melhorar. Ô, Lade, e se você fosse dar um conselho para a Ladijane quando começou a carreira? O que era que Ladijane dizia para ela do passado? Seja paciente. Lá atrás, meu grande desafio era a paciência. Mas ao longo dessa caminhada, Deus tem me dado vários desafios. E todos eles exigem a minha paciência. Então, eu hoje não...
eu não sou uma pessoa calma. Até me acho calma, mas assim, como é que eu poderia dizer? Eu não sou uma pessoa lenta, eu sou uma pessoa extremamente ativa. E muita gente confunde isso com, sei lá, mas com impaciência. Mas hoje eu não sou uma pessoa impaciente. Agora, eu não diminuí o meu ritmo de atividade. Eu sou extremamente ativa, né? Mas sou extremamente paciente. Me acho tolerante, às vezes, demais da conta. Agora, tudo dentro do que realmente é. Ao longo do tempo, eu desenvolvi uma habilidade de muita sensibilidade, né? Certo. A gente o tempo inteiro está aqui olho no olho, né? Então, você sente o que realmente o outro quer, se o outro está te falando a verdade, até onde você pode ir para ajudar. Então, hoje eu me acho muito paciente, né? E a maternidade me lapidou muito. Hoje eu já sou avó, né? O Cauã, não sei se vai... Né? Não é segredo para ninguém falar o nome do meu neto, só tenho um, morro de amor por ele. E tá no caminho aí, tá nas batalhas dele. Eita, Lade, que coisa boa. É muito bom, né? Ser vovó? Eu tô no caminho, viu? Que bom. Eu já estou no processo. Agora, em maio, meu netinho nasce. Cauã, eu só não assisti o parto, porque eu não tive coragem, né? Mas desde que ele nasceu... Que você acompanha, que eu né? acompanho. Coisa mais linda. Sábado agora é a primeira comunhão. Eita, coisa linda. Eita, as vovó aqui, ó, caducando. Daqui a pouco sou eu contando do meu. Dia 21 vai ser o chá de fraldas, lá em casa. Ai, meu Deus. Eles estão vindo de São Paulo e vão fazer lá no prédio o chá de fraldas. Coisa mais linda. Viver cada processo, né, Lade? Ô, Lade, tão bom estar aqui com você. A gente está aqui na reta final. Eu queria deixar essa última fala para você fazer seus agradecimentos finais, fazer alguma consideração que eu deixei de falar, se você quiser deixar algum recado para quem estiver aqui nos assistindo. Esse momento é seu. Não teria nada para acrescentar, né? Mas muito para agradecer. É a minha primeira experiência, né? Fazendo um podcast, né? E graças, né, por ter sido com você. Oh, maravilhosa. Gratidão pelo convite. Mas foi uma experiência muito boa, né? Você sabe que eu gosto demais, você é uma pessoa muito querida. Né? Recomendo demais o seu trabalho para outros profissionais. É uma coisa leve e muito proveitosa. Eu tenho lhe acompanhado assim nos outros podcasts. E quem quer, chega onde quer. É verdade, Lade. Agora, o caminho tem que ser trilhado passo a passo. Passo a passo, é verdade. Não adianta ser diferente. Não vai ser diferente nunca. E Lade, diga-se de passagem, por ser seu primeiro podcast, parabéns. Foi uma conversa muito leve, foi uma conversa muito gostosa. Com certeza, você contribuiu bastante aqui para o meu podcast. É um podcast que eu digo, Lade, que eu trago assim, pessoas amigas, pessoas que têm o que agregar, né? Junta o conhecimento técnico com a pessoa, tá? Uhum. Não senta qualquer pessoa aqui comigo, não. Tem que ter valores, tem que ter princípios. Essa é a base de estar aqui comigo para a gente compartilhar aqui com o meu público. Muito obrigado. E eu tenho certeza que Ladijane trouxe insights maravilhosos aqui para vocês, que vai agregar no nosso dia a dia do nosso trabalho. E lembrando sempre, minha gente, olha, todos os meus convidados que sentam aqui, qual é a base? É o estudo, é o aprimoramento, se aperfeiçoar, que qualquer área que vocês venham a atuar dá certo. E fazendo tudo com amor e dedicação, a gente consegue prosperar. Então, lembrando que não deixa de seguir aqui o Papo de Engenharia, que toda quinta-feira tem um episódio novo nos meus canais, no YouTube e no Spotify. E me acompanha nas redes sociais, que eu sempre trago conteúdo dessa área da engenharia para vocês. E para terminar, eu quero agradecer a Deus, a Ele que nos proporciona esse momento de estarmos aqui juntos, compartilhando de tanto conhecimento e nos dando força e sabedoria
para seguir em frente. Até o próximo episódio.